Salve, salve moçada! Sejam bem-vindos à leitura, continuidade da leitura do capítulo sobre a raiva do livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Muito bem, vamos lá! Na continuidade do capítulo, vamos falar sobre a identificação da raiva. Não posso esperar que a simples visualização das fotografias do conflito canadense ou de Maxine Kennedy despertarão sentimentos de raiva em você. Essa é uma diferença importante entre raiva e tristeza ou angústia. Então, olhando uma pessoa com raiva, nem sempre a gente vai sentir raiva também. Quando vemos raiva, precisamos saber de onde ela veio antes de nos solidarizarmos com a pessoa enfesada. Então, diferentemente de algumas outras expressões emocionais, como por exemplo a tristeza, a expressão da dor, que provocam em nós uma empatia para com a pessoa que está demonstrando aquela emoção, a raiva requer uma avaliação cognitiva a respeito do motivo pelo qual a pessoa está zangada, furiosa com alguém. Ou seja, só de ver uma fotografia, vermos alguém em dor e sofrimento, tendemos a sentir empatia e podemos inclusive sentir a mesma emoção que a pessoa. Ver alguém com raiva não necessariamente desperta a raiva em nós. Tá? Aqui estão dois caminhos que podem permitir você vivenciar a raiva. Um usa a memória e o outro a expressão. Tá? Então, a memória é óbvio. Então, lembrar de algo que nos deixou com raiva, especialmente algo que não foi muito bem resolvido, ou algo cuja resolução não foi exatamente bacana para a gente, desperta o sentimento de raiva. E a outra é a expressão propriamente dita. Então, para isto, temos aqui: imite os movimentos faciais da raiva. Abaixe as sobrancelhas unidas. Certifique-se de que os cantos internos descem em direção ao nariz. Enquanto mantém as sobrancelhas baixas e unidas, tente arregalar os olhos, de modo que as pálpebras superiores fiquem pressionadas contra as sobrancelhas abaixo. Você percebeu que quando eu fiz o movimento de levantar, o meu tom de voz já mudou automaticamente? Isso não foi intencional. Isso foi algo que aconteceu simplesmente porque eu ergui o meu olho. Então, fiz isso daqui e o meu tom de voz já aumentou. Depois de sentir que está realizando os movimentos de sobrancelha e pálpebra, relaxe a parte superior da face e se concentre na parte inferior da face. Aperte os lábios com força e não os retese, não enrugue, só aperte. E aí a gente já começa a ficar meio com raiva, né? Depois de sentir que está realizando os movimentos corretos da face inferior, acrescente os da face superior, abaixando as sobrancelhas, unindo-as e elevando as pálpebras superiores e produzindo um olhar fixo. Então, a ideia é que este movimento mais este movimento, né, vão produzir a raiva. Aí eu já vai, pressiono o mandíbula e vai embora. As sensações de raiva incluem sensações de pressão, tensão e calor. O batimento cardíaco aumenta, assim como a respiração. A pressão arterial sobe e a face pode ruborizar. Se você estiver em silêncio, haverá tendência dos dentes superiores contra os dentes inferiores, de roer e empurrar o queixo para frente. Também há um impulso de avançar na direção do alvo da raiva. Então, aqui são algumas das expressões também. Tanto que a gente fala na raiva que a gente se segurou, né? Eu me segurei, senão tinha... E a gente faz, né, este movimento de protusão da mandíbula maxilar. Muito bem. Volta ao início e olha a primeira foto desse capítulo. Por isso que eu falo, compre esse livro porque tem um monte de fotografia. Os dois homens enfesados exibem sobrancelhas abaixadas e unidas. O homem da direita também exibe o olhar fixo que a caracteriza. Nas duas faces enfurecidas, o maxilar está firmemente apertado e os dentes expostos. A boca assume duas posições diferentes. Pode ficar aberta, como nesse caso quadrada, ou retangular, ou ainda pode ficar firmemente fechada, lado contra lado. Então é aquela coisa da raiva, assim.
mais redondo ou quadrado, ou ainda fechado. Né? Então, a questão da boca, ela pode se manifestar de várias maneiras. Quase todo mundo já teve experiência de alguém reparar que sua raiva... Quase todo mundo já teve experiência de alguém reparar que sua raiva antes de ele percebê-la por si. O sinal era sutil no nosso rosto, e talvez houve uma tensão, um aumento de volume de voz. Como os lábios afinam na raiva, podemos reagir equivocadamente a uma pessoa que possui lábios finos, como se ela fosse taciturna, fria ou hostil. Né? Por que ele fala sobre isso? Porque nós, seres humanos, somos programados desde pequeno a ficar prestando atenção nesses detalhes. Crianças estão sempre olhando as expressões faciais dos adultos. Eles podem não ter a menor ideia, em determinado momento da vida, do que os adultos estão falando, mas quando eles percebem as expressões faciais, o aumento ou a diminuição no tom de voz, isso já fala muita coisa. Eu sempre digo, né? Lembre-se que nós somos bichos. E a nossa primeira comunicação é essa, a não verbal. E às vezes é chato quando alguém percebe isso na gente. Porque a gente não queria mostrar, mas a gente já tá, e a pessoa já percebeu. Vice-versa, às vezes a gente também percebe algo. E aí fica aquela questão, e como é que o que eu faço com isso? Aqui ele vai detalhar bem certinho, e aí tem um monte de imagens que são interessantes, o que acontece no rosto da raiva, ele vai diferenciando de outras emoções. Então, comecemos com as pálpebras e sobrancelhas. As pálpebras superior e inferior foram tensionadas. Pode ser um sinal sutil de raiva controlada ou apenas um aborrecimento leve, uma coisa tipo assim. Percebem? É bem sutil, tá? A foto D combina dois movimentos. As sobrancelhas estão um pouco abaixadas e unidas, né? Então, é uma coisa de isso mais isso. Tá? Ainda é possível que seja perplexidade ou concentração, mas é mais provável que seja raiva controlada ou muito leve. A foto E exibe um adicional muito importante, a elevação das pálpebras superiores. É um olhar fixo e, neste caso, resta pouca dúvida de que seja um sinal de raiva. Então, eu tenho isso, eu tenho isso e eu tenho isso. Percebe como é diferente? Isso disto. Né? São pequenos movimentos sutis, mas que fazem muita diferença. Né? Então, essa pálpebra que vai para cima, ela nos diz, aqui tem raiva. Até a pálpebra subir, a gente pode falar que é uma raiva leve, ou talvez seja concentração, ou talvez seja uma irritação, mas subiu a pálpebra, a gente tem esse sinal. A foto E exibe um adicional importante, que é a elevação das pálpebras, tá, é isso que a gente já viu. Já vimos nesse capítulo, quando descrevi minha pesquisa a respeito da personalidade tipo A, a foto F exibe uma combinação de 3 ações: sobrancelha abaixada, pálpebra inferior flexionada e superior levantada, de modo mais intenso. É um sinal claro de raiva. Então, né? Esse sinal aqui. Né? Isso daqui é raiva. Nos maxilares e na boca. Na raiva, o maxilar muitas vezes é projetado para frente. Então, essa protusão assim. Vou te morder. Na foto H, os lábios estão apertados com leve tensionamento das pálpebras inferiores. Isso pode acontecer em caso de raiva muito leve ou na qual está começando. Pode ocorrer também quando alguém está pensando em alguma coisa. Então, algo mais assim, ó. Aqui eu posso estar com raiva. Mas aqui também pode ser que eu esteja, né? Focando em algo. Então não é um sinal claro de raiva. Na foto I, os lábios estão apertados, como na H, mas o lábio inferior é empurrado para cima. Isso pode ser controle da raiva ou resignação. Aquela famosa... Você fala pra você, porra.
Na foto J, aliás, os cantos da boca estão tensos, mas o lábio inferior está sendo empurrado para cima. Quando isolado, como aqui, é uma expressão ambígua. Pode ter alguns significados da foto I, como é um pouco assimétrica, também pode ser um elemento do desdém. Então, isso. Tá? Isso daqui, né, pode ser que esteja com raiva, pode ser que esteja com desprezo, pode ser que, né, esteja que saco, pode ir muitas coisas. As expressões não dizem o que gerou a emoção, mas apenas a emoção que está acontecendo. Eu acho que ele vai repetir essa mesma frase em todas as emoções desse livro. Por quê? Porque quando a gente percebe o que está acontecendo com outra pessoa, a gente não sabe o que causou isso na outra pessoa. Mesmo quando você está conversando com alguém e fala algo que você fica brava, não é necessariamente aquele algo, mas às vezes aquele algo que você falou ativou alguma coisa, que ativou outra, que daí a pessoa ficou com raiva. Então, às vezes ela nem ficou com raiva que você falou, mas o que você falou lembrou ela de algo que alguém disse para ela e ela tem raiva desse alguém, daí ela lembra desse alguém, lembra da raiva e fica com raiva. Então, as expressões não dizem o que gerou a emoção, mas apenas que a emoção está ocorrendo. A raiva é dirigida a você? Foi algo que você fez agora ou no passado? Ou é algo que a pessoa acha que você está planejando fazer? Ou a raiva é dirigida ao interior da pessoa? Ela está com raiva de si? Outra possibilidade é que a raiva seja contra um terceiro, alguém mencionado numa conversa, ou não mencionado, mas lembrado. Não há como dizer a partir da expressão em si. Às vezes será óbvio de acordo com o contexto. Outras vezes você não saberá. E eu acho sempre muito importante deixar isso muito claro. Porque às vezes a gente simplesmente não sabe o que causou a raiva no outro. Então, muitas pessoas gostam desse tipo de conteúdo aqui, fazem até o curso lá de leitura das expressões, das emoções na face, para querer dar uma de chato. Para querer chegar para todo mundo e falar, você tá triste, você tá isso, você tá aquilo. A gente deve prestar muita atenção antes de falar de uma emoção. Mesmo eu, enquanto psicoterapeuta, gente, muitas vezes percebo emoções no rosto do meu cliente. E em alguns momentos eu pontuo, em outros não. A gente precisa ter muito, muito tato para saber quando colocar, quando não colocar uma emoção, quando falar, quando não falar e também o que falar. A não ser que a gente tenha uma clareza muito grande, com evidências muito contundentes do que está causando determinada emoção em alguém, a gente deve sempre coletar informações antes, para depois fazer alguma coisa. Alguns dos sinais mais sutis da raiva também podem ser sinais de perplexidade ou concentração. Então, há expressão de raiva que deixam a dúvida se ela é leve, está começando ou sendo controlada. A maioria das expressões emocionais dura cerca de 2 segundos. Algumas duram meio, outras podem durar até 4 segundos, porém raramente são mais longas. Em geral, a duração de uma expressão se relaciona à sua força. Assim, geralmente, uma expressão de longa duração sinaliza um sentimento mais intenso do que uma expressão mais curta. Ou seja, quanto mais tempo eu vejo no rosto de uma pessoa uma determinada expressão, mais intensa eu posso supor que aquela emoção está sendo. Se o sinal é muito rápido e muito leve, eu posso supor que é algo leve. Se é muito intenso, muito marcante, eu posso imaginar que é muito intenso o que a pessoa está sentindo. Uma expressão muito breve e intensa sugere que a pessoa oculta a emoção e que este ocultamento pode resultar de um esforço deliberado ou de uma repressão inconsciente orientada. A expressão muito curta não revela se a pessoa está mudando a face deliberado ou inconscientemente, apenas revela que a emoção está oculta. Uma expressão leve e de longa duração é sinal de emoção deliberadamente controlada. Se uma dessas expressões fosse exibida durante meio ou um segundo apenas, indicaria um sentimento leve ou o começo da raiva em vez de seu controle. Então aqui ele está falando a respeito da duração e da manifestação, justamente para que a gente possa entender em que momento da emoção ela está. Então, por exemplo, uma expressão breve e intensa. Algo muito forte, né? Algo forte e rápido. Sugere uma ocultação. Então a pessoa ficou com raiva e guardou. Eu me lembro um amigo meu que levou uma cabeçada uma vez
e segurou, né? Foi rápido, já guardou. Ou, que nem ele estava falando aqui, esse ocultamento pode resultar de um esforço deliberado ou uma repressão inconsciente. Uma expressão muito curta não revela se a pessoa está mudando a face deliberadamente. Então, a expressão foi muito curta. Tipo, foi um... Eu não sei se isso é porque a pessoa está escondendo, se ela está querendo ocultar, ou se foi de forma inconsciente. Mas revela que a emoção foi... Opa! Está sendo ocultada ali. Você pode ignorar a demonstração de raiva agindo como se ela não tivesse acontecido, mas prestando atenção e sendo cauteloso sobre o que e como falar depois. Nem sempre é o caso de confrontar alguém com raiva dizendo, por exemplo, por que você está com raiva de mim? Ou mesmo, você está com raiva? Essas perguntas são um convite para que a pessoa responda algo ruim ou agir de modo raivoso. E isso nem sempre é de seu interesse ou da pessoa. Não que ressentimentos ou ofensas devam ser ignorados, mas eles podem ser abordados com mais facilidade depois de passada a raiva. Uma versão melhor de por que você está com raiva de mim seria: minha decisão pode ter deixado você com raiva, eu lamento isso. Me diga se há algo mais que eu posso fazer para ajudar. Nessa reação, você reconhece a raiva da pessoa em vez de desafiá-la e indica seu interesse em saber se ainda pode ser útil, apesar de sua decisão indesejada. Então, aqui, novamente, o autor está falando sobre como lidar, o que fazer. Se eu sei que fui eu que causou a raiva, eu posso lidar de uma forma perguntando: por que você está com raiva de mim? Tem pessoas que não admitem que o outro fique com raiva dela, então reagem com raiva à raiva do outro. Tem pessoas que reagem com medo, tem pessoas que reagem confrontando, questionando. O ponto é sempre a gente perceber qual que é a nossa forma padrão de reagir à raiva e se esta forma é útil àquele contexto. Porque, de novo, assim como não existe emoção sem contexto, também não existe resposta às emoções sem contexto. Às vezes, confrontar alguém pode ser útil, às vezes pode ser a pior coisa. Então, a gente sempre tem que estar atento ao nosso contexto e ao momento antes de pensar no que fazer. Sempre que vir uma expressão emocional não expressa em palavras, você está, de certa forma, tirando informações não admitidas, ocultas, sobre as quais a pessoa não assumiu ainda responsabilidade. Por isso que a gente precisa sempre tratar com respeito. Eu percebi, não quer dizer que o outro estava querendo mostrar o feliz com o fato de eu ter percebido. A gente sempre precisa, ter esse tato entre perceber e manifestar para o outro que eu vi. Tem um abismo ali que a gente precisa sacar. Se for urgente abordar a questão, será importante que as pessoas tentem se certificar de que superaram o período refratário. Então, lembram daquela questão do período refratário? Vou relembrar vocês. Existe um período no qual a emoção surge, que pode durar alguns minutos até, em que, mesmo que eu esteja errado, e mesmo que se me apresente qualquer evidência perfeita de que eu estou errado, eu vou querer continuar sentindo o que eu estou sentindo. Esse é o que a gente chama de período refratário. Eu não quero saber de nada que contradiga a minha percepção dos fatos. Então, neste momento, por exemplo, se a pessoa está com raiva, você querer mostrar que ela não está com raiva não vai adiantar. É importante dar aquele famoso time. Então, o Nathaniel Branden, não, desculpem, o John Gottman, por exemplo, ele fala que quando nós vamos ter uma conversa com o nosso cônjuge e percebemos que a emoção está ficando forte, especialmente a raiva, é importante que a gente fale: me dê 5 minutinhos para eu descansar. Depois a gente volta. E por que 5 minutos? Porque geralmente 5 minutos dá conta do período refratário. É um período para eu pegar, ir para um canto, respirar, esfriar um pouco a cabeça, deixar baixar a bola, deixar baixar a poeira e depois retornar. Porque se eu faço isso dentro deste período, a probabilidade de que eu distorça o que o outro está falando, a probabilidade de que eu entenda que o outro está me atacando quando ele não está, ou que a pessoa está me ignorando quando ele não está, aumenta muito. Então é melhor que a gente tenha um tempo para voltar a um estado mais homeostático da emoção, para depois continuar falando. Tá? Gente, com o vídeo de hoje, nós fechamos o capítulo a respeito da raiva, tá? O próximo capítulo será sobre surpresa e medo, que são emoções muito importantes para a sobrevivência, inclusive, da nossa espécie. E por isso, eu espero você no nosso próximo capítulo. Um abraço e até lá!